Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT e da Rádio Brasil Atual. No ar, papo com o Zé Trajano. Bom, vamos começar a falar das indicações, né, pro novo ministro da Justiça e o novo diretor-geral da Polícia Federal. O ministro da Justiça, o senhor Mendonça, André Mendonça, é pastor. Lembra quando o capitão Corona disse que para o Supremo ele tinha pensado botar no lugar lá, no final do ano, que vai abrir vaga, num juiz terrivelmente evangélico? Pois bem, esse é o pastor André Mendonça, o novo ministro da Justiça no lugar do Sérgio Moro. Ele é muito ligado ao Dias Toffoli. Parece que é um perfil assim meio escondido, quer dizer, eu sei que não quer aparecer muito sobre os holofotes, vai deixar o capitão Corona brilhar como ele deseja brilhar o tempo inteiro. E com o Moro tinha aquela rivalidade, quem era mais esperto, quem apareceria mais e tal. O diretor-geral da Polícia Federal é o senhor Alexandre Ramagem. Ele apareceu já em fotos, eu vou falar mais de cada um, ao lado do Carluxo, no Réveillon, todos satisfeitos, todos eles, né, com as suas mulheres e tal, festejando. Quer dizer, não quer dizer, mas quer dizer, não é? Uma amizade com a família Bolsonaro. Ele, inclusive, chefiou quando o Bolsonaro, o capitão Corona, era candidato, ele era o chefe da segurança. Depois da facada, durante a facada era outro. Muito bem, hoje é o Dia Mundial da Educação, instituída no ano 2001, tá? A gente vai homenagear aqui o professor Darcy Ribeiro, professor Paulo Freire, nosso patrono da educação, tão maltratado, pisoteado por esse governo e seus representantes que estão aí. Hoje é dia do sorriso, hoje tem dia de tudo, né? E dia da sogra. Sogra que está na moda, porque outro dia no discurso, um dia após a demissão do Moro, o capitão Corona falou, né, da sogra. Falou que ela foi fazer uma plástica, que botou 10 anos a menos na certidão de nascimento. Que coisa impressionante. Vou falar dos novos números, principalmente aqui em São Paulo, que já divulgou os seus números. Só para começar, não vou dar ainda de definitivo. Foram 224 mortes de ontem para hoje, só aqui em São Paulo, tá? A gente vai esmiuçar melhor daqui a pouco. Tem uma notícia que me chama muita atenção aqui no Globo, que é o seguinte, manchete do Globo, hein, o Globo Online. Mortes, olha só, por problemas respiratórios disparam no Rio e pode indicar subnotificação de Covid-19. Quer dizer, os números que nós temos dados, os números que são passados pelo Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, podem ser números muito menores, porque há uma subnotificação e muitos casos de problemas respiratórios não são computados como Covid-19, tá? Vamos lá. Vamos falar dos nomeados. Seu André Mendonça, o pastor, chefiava a Advocacia Geral da União, não é? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília. É formado em teologia, mas nunca mostrou esse diploma. Ele é amigo dos dois filhos, do Carluxo e do Dudu, né? Que são investigados, né, por fake news e outras muminhões mais. Além do Flávio Bolsonaro, o senador, né? Tem o caso das rachadinhas. Vamos ver como ele vai se comportar. O Alexandre Ramagem, porque o Moro não se pronunciava, não falava nada em relação a esses casos. O Alexandre Ramagem, esse sim, é mais chegado, que é o diretor-geral, vai ser o diretor-geral da Polícia Federal.
é homem de confiança e muito amigo da família. Ele é delegado da Polícia Federal desde 2005 e chefiava a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, uma espécie de SNI moderno. Tá? Ele é realmente de estreita confiança do capitão Corona e vamos ver também como irá se comportar, né? Já que tem como amigos no peito os filhotes do capitão. Vamos lá. O ministro Celso de Mello ontem autorizou, né? Mandou abrir a inquérito para investigar aquelas acusações do antigo, é gozado falar antigo, né? Do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o capitão Corona. Ele deu um prazo, o ministro Celso Mello, de 60 dias para a Polícia Federal interrogar o Sérgio Moro. Tecnicamente, a investigação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, pelo Augusto Aras. Ele cita no pedido, olha como é que ele tenta incriminar o capitão Corona. Denúncia caluniosa, crime contra a honra e prevaricação. Quem prevaricou foi o Moro, né? Porque sabia de muita coisa e guardou para ele. A denúncia principal é que o presidente teria tentado interferir no trabalho da Polícia Federal. O pessoal, ó, entrou com requerimento lá no Congresso, pedindo comparecimento do André Mendonça, o novo ministro da Justiça, para explicar o que ele vai fazer quando o capitão Corona quiser intervir, querer pegar relatórios, telefonar, o que está acontecendo aí, me diz e tal. Coisa que foi denunciada pelo Sérgio Moro, que agora vai virar inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello, tá bom? Eu falei que é dia da educação, dia da sogra, dia do sorriso, mas dia da educação que é importante, na verdade, né? Então a gente separou aqui uns vídeos, primeiro do professor Paulo Freire, que é eternamente homenageado por esse programa e por todos os grandes professores desse país, os mestres da educação. E eu separei aqui um trailer. O Sesc fez um documentário dividido, são 5 documentários, chamado Um Homem do Mundo, Paulo Freire. Você pode entrar lá no site do Sesc, que está aí aberto, e pode acompanhar. Mas eu peguei um trailerzinho que fala um pouco do que é essa série sobre o nosso patrono da educação, o grande mestre Paulo Freire. Meu nome é Paulo Régulos Neves Freire, sou conhecido como Paulo Freire. Eu sou muito mais do que um ser no mundo, eu sou um ser com o mundo e com os outros. La pedagogía freiriana, el diálogo, dar la palabra. C'est comme ça qu'on peut dire que la pédagogie et l'enseignement de Paulo Freire est révolutionnaire. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. E eu digo, quanto mais barbárie tem, mais os livros de Paulo se vendem. Então, mais do que nunca, eu acho que ele é atual. Mais do que nunca. Ninguém entende Freire sem entender a sua história. Nem a história de vida, nem dos momentos em que ele viveu. Tá aí, nossa lembrança nesse Dia da Educação, Mundial da Educação, botando um videozinho, um trailer desse documentário que se dividiu em 5 episódios do professor Paulo Freire. Sempre lembrando, patrono da educação brasileira. Já quiseram tirar esse título dele, mas não conseguiram. Estou muito preocupado com o relaxamento da quarentena. Várias cidades aqui do interior de São Paulo, várias cidades espalhadas pelo Brasil, já estão relaxando, abrindo o isolamento. Isso é terrível, é muito perigoso. Olha, é a única coisa que nós podemos fazer ainda para que a curva seja taxada. Mas as pessoas não estão nem aí. O número de pessoas que têm saído à rua aumenta cada vez mais. Eu tenho um dado aqui, olha só. Existe uma empresa chamada Inloco, que acompanha pelo celular as pessoas saindo ou não de casa. A média nacional de pessoas em casa chegou a apenas 51%, em pleno feriado no dia 21 de abril. Esse número é conseguido através do monitoramento geográfico dos sinais dos celulares. Olha só, o deslocamento acompanha diariamente
60 milhões de celulares. É celular para chuchu. De 23 durante o final do mês de março, o índice de isolamento social ficou em 57,17%, o que já era baixo. O ideal é 70%. Já era baixo, mas era 57%, quase 58%. Essa adesão foi caindo até chegar agora a 51,55% no período de 20 a 26 de abril. Isso é para lá de preocupante. Eu vou daqui a pouco vou dar uma declaração do Davi Wippe, médico que controla, que chefia aqui em São Paulo, essa situação toda da pandemia, e dizendo que realmente é um absurdo, é o que nos resta, o que nos vai defender, nos proteger, garantir o isolamento, a quarentena, mas as pessoas não têm vergonha na cara, estão se abraçando com o vírus, não sabem do tamanho dessa coisa. Nós estamos com um número de infectados muito grande. Quer ver uma coisa? Aqui em São Paulo, vou dar os números aqui em São Paulo, divulgados agora. O número de infectados aqui em São Paulo já são 24.041 casos, 2.049 mortes, dos 2.345 novos casos de ontem para hoje e 224 mortes de ontem para hoje. 82% da capacidade de leitos da UTI já está ocupado, ou seja, está chegando aos 100%. No Rio de Janeiro já estão enviando os infectados para a Volta Redonda, para cidades próximas. Vejam vocês. O Papa Francisco também está muito preocupado com tudo isso, com toda razão, evidentemente. Ele voltou a recomendar obediência às medidas de isolamento social. Repetindo, o Papa muito preocupado, porque isso está acontecendo não é só aqui no Brasil, não só nas cidades brasileiras, mas em várias cidades espalhadas pelo mundo. Então o Papa fez um pronunciamento hoje, vamos ver e ouvi-lo. In questo tempo nel quale si incomincia a avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Olha, tá aí o Papa, é um pronunciamento curtinho. Eu falei do Davi Wippe, agora eu vou dar, citei, né, ele dizendo o seguinte. Vou repetir mais ou menos o que eu disse, mas agora usando as palavras dele. O distanciamento social é a única medida eficaz que temos no momento para evitar a transmissão do Covid-19. Não há plano B, não há plano B. Afirmação do Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, aqui de São Paulo. Ele já foi infectado, lembra que ele ficou 14 dias internado e tal, saiu. Ele disse concordar que o isolamento deve ficar na faixa mínima de 50%, para que se comece a haver retomada da economia. Criticou o relaxamento da quarentena por parte da própria população, que passou a circular pelas ruas livremente, como se nada tivesse acontecendo. Essa regressão não pode acontecer, diz o Davi Wippe. E eu sei o quanto é difícil ficar de quarentena. Não tem vacina nem medicamento. O que se pode fazer é o distanciamento social. Tá? Eu vou procurar aqui ver se já tem números da pandemia. Aqui, os novos números. Costuma sair um pouco mais tarde. Por enquanto, eu só tenho os números de São Paulo. Vamos lá. O número de infectados está se espalhando cada vez mais. E esse o temor que a gente tinha que acontecesse nas prisões, nos presídios, já está acontecendo. Em apenas 3 dias, houve 69 casos da Covid-19 no complexo da Papuda, no Distrito Federal. Eram de 218 casos na Papuda e 1 na penitenciária feminina do Distrito Federal. Então, já começa a atingir os presídios. O pessoal fica concentrado lá. O doutor Drauzio Varela, que é um centro dedicado muito ao trabalho junto às penitenciárias, aos presos e tal, tem falado muito disso, tentado o que se pode fazer. Houve uma tentativa de suavizar, colocar livremente alguns presos, isso não aconteceu. Falei que era o Dia Nacional Mundial da Educação, já falamos aqui do professor e mestre, patrono da nossa educação,
Paulo Freire. Vamos falar agora de Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de conviver, a honra de trabalhar com ele. Fui seu braço direito durante 1 ano e meio. Que brilhante cabeça, fundador da Universidade de Brasília, criador dos CIEPs, antropólogo, escritor, um homem formidável. Braço direito, ele foi vice-governador do Rio de Janeiro do governo Leonel Brizola, foi ministro do governo Jean Goulart, chefe da Casa Civil. A gente separou um trechinho. Vamos ver e ouvir Darcy Ribeiro. Uma cidade com a dignidade do Rio de Janeiro não podia continuar fazendo escola ruim porque está na favela. Para aquelas crianças, sobretudo, é que ter uma escola que fosse eficiente para a instrução, mas que fosse civilizadora. Cultura, na visão do Darcy, ela que dá também um significado à educação. Uma criança só tem 7 anos uma vez, e depois 8, 9, 10. E se ele não tem educação aqui agora, ele está excluído. Ele sempre me dizia, e foi um ensino que nunca esqueci esse, não? Eduardo, você não deixe que as teorias te levem longe demais. Sempre tenha em conta que a lição fundamental foi e será sempre a mesma. Tem que elegir entre os indignos e os indignados. Eu tenho saudade do Darcy. Saudade. Nossa, apareceu tanta gente legal aí no vídeo, né? Eduardo Galeano, Plínio de Arruda Sampaio. O Darcy é uma pessoa querida e muito reconhecida também. Tem uma nota aqui que eu acho muito, é isso mesmo, tem que ir para cima dessa gente. Os herdeiros, os filhos de Lula e Marisa, vão processar o Dudu Bolsonaro e a Regina Duarte, que espalharam fake news, lembra? Dizendo que ela tinha guardado no banco, tinha uma conta de milhões e milhões. A Mônica Berro, estou pegando que é a Mônica Berro. O Dudu, o deputado federal, vai ter 15 dias para se manifestar. Ele disse que a dona Maria Letícia possui um patrimônio de, olha só, de 250 milhões, quando, na verdade, segundo os herdeiros, o valor verdadeiro é 26 mil. Olha a diferença de 26 mil para 256 milhões. E a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, também será processada. Além dela, está aqui em São Paulo, vem notícias muito desencontradas, se ela vai sair, se ela vai ficar. Eu podia incluir aqui naquela sessão que eu tenho dentro do Papo com o Zé todos os dias, de onde estão, o que estão fazendo, cobranças. O que anda fazendo Regina Duarte? Por onde anda Regina Duarte? Não se manifestou quando morreu o Moraes Moreira, não se manifestou quando morreu o Rubem Fonseca, né? Não foi solidário em nenhum momento ao drama que está vivendo o nosso grande amigo Aldir Blanc, e fica. Só a única nota última que eu vi dela é hipotecando total solidariedade ao capitão Corona. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a acusação, isso é importante, de imparcialidade contra o ex-juiz Sérgio Moro. Isso é muito importante. A informação foi confirmada pelo Gilmar Mendes numa entrevista à Folha de São Paulo. É importante isso. A defesa do ex-presidente acusa o ex-ministro Sérgio Moro, o marreco de Maringá, de ter autuado de forma parcial dos processos da Lava Jato. Gilmar Mendes afirmou que vai reapresentar a causa para análise dos seus colegas lá no Supremo. Na entrevista à Folha, o Gilmar Mendes criticou as manifestações em favor da intervenção militar, a volta do AI-5, e etc, etc, etc. Greenhalgh, o jornalista do Intercept Brasil, não cometeu nenhum crime, como queriam, né, que diziam por aí, as fake news, né, os bolsominions enlouquecidos. Ele não cometeu nenhum crime nas buscas que ele fez do seu Intercept, do seu blog, para a série Vaza Jato. A Lava Jato passou a ser chamada com toda propriedade de Vaza Jato depois das denúncias, das gravações apresentadas pelo Greenhalgh. A conclusão está numa carta enviada pelo governo brasileiro, tá, às Nações Unidas. Quem disse isso, escreveu isso, foi o grande jornalista Jamil Chad, do UOL, que teve acesso ao conteúdo da carta. Segundo Jamil,
as investigações pela Polícia Federal não encontraram indícios de ilegalidade na atuação do Greenhalgh. Tá? As reportagens revelaram diálogos entre procuradores, Sérgio Moro, Dallagnol, etc, etc, etc. A carta do governo brasileiro é uma resposta ao pedido da própria ONU. Tá? Olha, o momento cobrança vai se antecipar e depois eu volto para o momento cobrança. Porque essa notícia é boa. A Justiça, o Congresso tinha dado um prazo de um mês. Agora a Justiça, atendendo a um pedido do jornal Estado de São Paulo, popular Estadão, deu um prazo de 48 horas, quer dizer, hoje é terça, até quinta-feira, até sexta ele tem que apresentar o resultado que tão esperado por todos nós, os exames que ele fez para saber se teve ou não coronavírus. Tá? A juíza é a Ana Lúcia Petri Beto. Ela escreveu na decisão: no atual momento de pandemia, que se assola não só no Brasil, mas o mundo inteiro, os fundamentos da República não podem ser negligenciados. Em especial, aos deveres de informação e transparência. Escreveu a juíza despachando, atendeu o pedido do jornal Estado de São Paulo. Tá? 48 horas, hein? Agora vamos para o momento cobrança. Quem mandou matar Marielle Anderson? Sabe quantos dias? 775 dias. E até agora, nada. O outro momento cobrança é esse. Qual o resultado do exame de sangue do capitão Corona? Queremos saber. Agora ele tem 48 horas para apresentar. Outro momento cobrança. Permanentemente aqui a gente fala e repete a mesma coisa. E o Queiroz? Onde anda o Queiroz? Queiroz foi citado, assim como a sogra, que hoje é o dia da sogra, foi citada pelo capitão Corona, que naquele dia ele falou de tudo. O Queiroz desapareceu. Desapareceu, pim, pim, piririm. A última notícia dele foi ali no Einstein fazendo exame. Aliás, dentro daquelas asneiras, barbaridades, coisas sem nexo que o capitão Corona falou do filho 04, que já namorou a metade das meninas lá do condomínio, falou da sogra, que falsificou a certidão, botando 10 anos mais jovem. Aí ele falou da piscina do Alvorada, dizendo que a piscina ele tinha mandado desligar o aquecedor. Ele esqueceu de verificar, alguém contou errado para ele essa história, que a energia solar há muitos e muitos anos não precisava desligar, não tinha aquecedor, coisa nenhuma, só se desligasse o sol. Né? E também a perícia dos 13 celulares do ex-capitão Adriano, que foi assassinado lá em Salvador. Faz tempo já. Qual o conteúdo dessa perícia? O que tinha nesses 3 celulares? Não é? Do capitão Adriano, grande homem da milícia ali no Rio de Janeiro, supostamente, tudo leva a crer, muito ligado ao hoje senador Flávio Bolsonaro, na construção de prédios ali em Rio das Pedras e redondezas, tá? Vamos lá. Eu recebi com muita satisfação uma notícia de um querido amigo, um dos meus ídolos no esporte, o querido Vlamir Marques, um dos maiores jogadores de todos os tempos do basquete mundial. Vlamir foi campeão mundial pelo Brasil em 59, no Chile, e em 63 aqui no Rio de Janeiro. Ele, o apelido era Diabo Louro, aquela geração de Vlamir, Amauri, Rosa Branca, né? Algodão. É um dos maiores vencedores da história do basquete brasileiro, querido Vlamir. Ele foi agora eleito para o tardiamente, hein? Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Já devia estar lá há muitos e muitos e muitos anos. Ele já tinha recebido uma homenagem em vida muito legal, que ele ficou muito emocionado, que é o nome do ginásio do Corinthians. Agora, há 2 anos, é Ginásio Vlamir Marques, porque ele jogou durante muitos anos defendendo as cores do Corinthians. Ele que nasceu em São Vicente, chegou até a jogar futebol no Santos, treinar no gol, mas não foi para frente. Hoje é aniversário dos maiores letristas da música popular brasileira, Paulo César Pinheiro. Ele começou muito jovem, com 13 anos já fazia letras admiráveis. Ele tem mais de 2.000 músicas gravadas, com parceiros incríveis, o próprio Aldir Blanc, Moacir Luz, Cristóvão Bastos, o Baden Powell,
João Nogueira. É impressionante a quantidade de letras sensacionais. Guinga, do Paulo Cera Pinheiro, foi casado com a Clara Nunes. Quando ela morreu, ele escreveu também músicas em homenagem a ela, músicas lindíssimas. Então, meu grande abraço aqui. Ele vai 71 anos hoje. Ele nasceu em 28 de abril de 49, no Rio de Janeiro. Parabéns, Paulo Cera Pinheiro. E vamos continuar torcendo aqui para a recuperação do nosso querido Aldir, que tem uma música linda com Paulo Cera Pinheiro e Moacir Luz, que é Saudades da Guanabara. Se você não conhece, vai lá, Spotify, não sei o quê, Saudades da Guanabara. Linda. Aldir Blanc, Paulo Cera Pinheiro e Moacir Luz. Vamos falar também de um grande brasileiro, fui amigo, tive o privilégio de ser amigo, faz 15 anos da morte de Antônio Abujamra. Grande diretor de teatro, homem muito culto. Ele morreu aos 82 anos, em 28 de abril. Ele é aqui do interior de São Paulo, de Ourinhos, nasceu em Ourinhos. Trabalhou muito em televisão, Ravengar, né? Quando eu tinha um cabelo assim, diziam que eu era o Ravengar, que eu parecia o personagem interpretado pelo Antônio Abujamra naquela época. O filho dele é um grande músico, né, o André, e ele tinha um programa, ele terminou os últimos dias fazendo um programa na TV Cultura, Provocações, que era uma delícia. Só um cara com a inteligência do Abujamra para comandar um programa como aquele. O programa agora é feito pelo Marcelo Tais, mas é uma diferença muito grande entre Provocações do Abujamra para esse do Marcelo Tais. Registramos então aqui a morte, 15 anos da morte do grande Abujamra. Uma atriz muito engraçada, uma comediante de se tirar o chapéu, Naibelo, faria 89 anos hoje. Ela nasceu na cidade de Santa Ernestina, aqui em São Paulo, e morreu em 2007, pouquinho antes de fazer 76 anos. Ela fez muito sucesso em programas humorísticos da televisão, era muito ligada à Hebe, né? A Lolita Rodrigues, era o trio. Tem muita coisa que aparece na internet, as três morrendo de rir. Lolita Rodrigues, Naibelo e Hebe Camargo, né? Então, de ligar aqui, ó, tocou o telefone aqui, ó. Eu acho que é o Isaac. É o Isaac. Caiu a... Quanto tempo nós temos, Isaac? Quanto? 3 minutinhos. Eu vou lembrar para vocês que não chegou até agora o número de infectados e o número de mortes que eu sempre costumo dar, mas vocês vão ter no seu jornal. Seu jornal vai sempre dar. Até lá os números já saíram, né? Eu vou repetir só os números de São Paulo, tá bom? Só os números de São Paulo. 24.041 casos, 2.049 mortes. De ontem para hoje, 224 mortes e 2.345 casos. Lembrando que a capacidade de leitos de UTI aqui em São Paulo já está se esgotando 82%. Portanto, gente, vocês ouviram falar o que o Davi Uip falou, que outros cientistas de médicos, que o Papa falou. Não se deixem levar por essas palavras vazias desse Capitão Corona e sua gente. Fiquem em casa. O isolamento social é decisivo. Só assim a gente vai abaixar essa curva, senão vai ficar muito pior. Nem atingimos o pico ainda. A coisa é muito séria e as pessoas não estão dando bola. E outra coisa, quando saírem às ruas por algum problema, alguma coisa que tenha que fazer, numa farmácia, no supermercado, use máscara. Use máscara. Tem máscara agora vendendo, as pessoas estão fazendo, amigos, mulheres, vizinhos, não sei o quê. Pegue máscara e use, não deixe de usar máscara quando sair às ruas. A gente vai se despedir hoje com música como a gente fez outro dia, só que é a música feita em casa. Ou de casas, né? A Mônica Salmazo e o Moisés Marques, cada um na sua casa, eles gravaram um machixe samba maravilhoso. Aliás, a Mônica Salmazo está dando um show gravando de casa, cada dia com um convidado. Já gravou com todo mundo, deu com Tereza Cristina, gravou com o Teco Cardoso, que é o marido dela, gravou com vários violonistas, gravou com Moacir Luz. Está sensacional. Vamos terminar o programa de hoje com Mônica Salmazo e o Moisés Marques, e amanhã a gente vai estar de volta.
Lembrando, não saia de casa e fique com o seu jornal que vai ter mais informações sobre a pandemia e o clima lá em Brasília, que não está fácil. Um abraço e até amanhã. Parada, nega, e já comprei uma casinha branca, cozinha ladrilhada, e samambaia e rede na varanda, um extenso lajeado, pra se curtir no domingo de sol, com churrasquinho e futebol, espaço pras crianças, na vizinhança canta um roxinol. Traz um caixote pros livros e pro jogo de jantar, faz um feijão pros amigos, bota um choro pra tocar. Traz nossos panos e planos, liga pro santo que hoje eu vou casar. Estabiliza as roupas, neguinha, economize e compra a blusinha, a bronca de rendinha do patrão da Terezinha pode encomendar. E vai calçando os meninos, brincadeira e paquetar, passando por Madureira, trago os mimos pra ligar.